Sabe aquele pãozinho quentinho do café da manhã? Pois é. Será que ele pode, de alguma forma, impactar a saúde do nosso cérebro lá na frente, daqui a algumas décadas? Parece uma pergunta estranha, né? Mas é exatamente essa conexão surpreendente entre os carboidratos que a gente come e o risco de demência que vamos desvendar agora. Então, a grande questão é essa. Será que o que a gente coloca no prato todos os dias tem mesmo o poder de influenciar o futuro da nossa saúde cognitiva? E olha, a ciência de hoje em dia não tem muita dúvida, não. A resposta parece ser um sim bem claro. Pois é, a idade chega para todo mundo, não tem jeito, a gente não pode parar o relógio. Mas o que as pesquisas mostram, e isso é bem legal, é que a gente tem sim um poder enorme sobre outros fatores. E um dos mais importantes é a nossa alimentação, que funciona como uma baita ferramenta de prevenção. Ok, mas para entender como essa conexão funciona na prática, a gente precisa decifrar uma espécie de código dos carboidratos. E a chave para esse código é um conceito chamado índice glicêmico. Então, o que é esse tal de índice glicêmico, ou só IG? Pensa nele como se fosse um velocímetro para os carboidratos. Ele basicamente mede o quão rápido um alimento faz o açúcar subir no nosso sangue. É o que diz se a energia vai ser liberada devagarinho, de forma constante, ou se vai dar aquele pico rápido e intenso, sabe? E é aqui que o jogo muda. Os alimentos de alto IG, tipo pão branco, são como um combustível de foguete, sabe? Causam um pico de açúcar lá em cima. Por outro lado, os de baixo IG, como os grãos integrais, são uma energia de liberação lenta. Entender essa diferença é o ponto-chave para a saúde do nosso cérebro. Tá, mas como a gente sabe que essa diferença realmente importa para o cérebro? Bom, a resposta para isso vem de um estudo super importante da Universitat Rovira e Virgílio, que foi investigar essa questão bem a fundo. E o que impressiona nesse estudo, antes de mais nada, é a escala dele. Os pesquisadores não analisaram um grupinho de pessoas, não. Foram os dados de mais de 200 mil pessoas do UK Biobank, um banco de dados de saúde gigantesco. E eles não deram só uma olhadinha rápida. O acompanhamento médio foi de mais de 13 anos. Pensa bem, 13 anos. Isso permitiu que a equipe visse, na prática, como os padrões alimentares de longo prazo das pessoas realmente impactavam a saúde do cérebro. E os resultados? Bom, foram impressionantes. Os dados mostraram um padrão muito claro. Uma dieta baseada em alimentos de baixo índice glicêmico reduziu o risco de Alzheimer em 16%. Já do outro lado, uma dieta de alto índice glicêmico, cheia daqueles carboidratos refinados, aumentou o risco de demência em 14%. Os números mostram o impacto direto das nossas escolhas. Com essa evidência toda na mão, a pergunta que fica é: e agora? Como a gente pode usar esse conhecimento na prática? Vamos ver o que isso significa para as nossas escolhas do dia a dia. A estratégia é bem simples, na verdade. Focar nos alimentos que liberam energia devagar. Ou seja, a maioria das frutas, leguminosas como feijão e lentilha, grãos integrais, vegetais. Esses são os melhores aliados para montar uma dieta que protege o cérebro. Ao mesmo tempo, é importante ficar de olho nos alimentos de alto IG. Coisas como pão branco, batata, bebidas com açúcar e arroz branco, principalmente em excesso, são os que causam aqueles picos de açúcar no sangue que o estudo associou a um risco maior. No fim das contas, a mensagem que fica de toda essa análise é incrivelmente poderosa e, de certa forma, nos dá autonomia sobre a nossa própria saúde. A própria líder do estudo, a Mônica Bulot, resumiu isso perfeitamente. A escolha de alimentos de baixo IG não é só uma mudancinha qualquer. É uma estratégia potente para proteger a nossa função cognitiva no longo prazo. Então, o ponto crucial é este. Não se trata de eliminar os carboidratos da vida, mas sim de escolher os certos. É a qualidade, definida pelo impacto que eles têm no açúcar do sangue, que parece ser o fator decisivo para a saúde do cérebro. E isso tudo nos leva a uma reflexão final. Não é preciso uma reforma completa na dieta da noite para o dia. A pergunta que fica é: qual pequena troca inteligente de baixo índice glicêmico já pode ser feita hoje para começar a proteger o cérebro para o futuro?